Olá, hoje vamos dar continuidade a fruto do Espírito, a nossa matéria que nós temos estudado, né? E hoje nós vamos estudar a fidelidade, mas o texto-chave da nossa lição é sempre este, que está em Gálatas 5, 22 a 23, na edição viva. Diz assim: mas quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, ele produzirá em nós esta espécie de fruto: amor, alegria, paz, paciência, bondade, retidão, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Hoje nós vamos tratar da fidelidade. Fidelidade do grego vem do pixis, significa fidedigno, digno de confiança, lealdade, constantemente firme. É a mesma raiz que vem da fé, que é traduzida para fé, né? Fé vem da mesma raiz da palavra grega pix. Por esta razão, é interpretada às vezes como sendo a mesma coisa, mas notamos a diferença pelo sentido da colocação do texto. Há uma diferença no sentido, enquanto fé é a certeza do que não vemos, mas esperamos com firmeza. Fidelidade é a virtude do fruto do Espírito, que se refere à fidelidade a Deus e ao Evangelho e à lealdade de uns para com os outros. Quer dizer, a fidelidade tem uma abrangência maior, né, do que a fé propriamente dita. Fidelidade é a confiabilidade e a fidedignidade que torna uma pessoa totalmente confiável e em cuja palavra se pode confiar completamente. Uma pessoa que tem fidelidade é totalmente íntegra. E ela demonstra isso na sua vida do dia a dia, né? Isto é impossível para o homem só, né? Mas quando deixamos nosso coração, né, entregue ao Espírito Santo, ele produz também esta virtude que é a fidelidade. Né? Vamos ver hoje a fidelidade de Deus para com os homens. Lamentações 3, 22 e 23 diz o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade, diz o texto, né? Então, graças à fidelidade de Deus, nós somos preservados, né? Não é pela nossa fidelidade, mas pela de Deus. Jesus, para nos salvar, não exigiu nada de nós, nenhuma obra, né? Nem santificação, nem obra alguma, esmola, etc., né? Nada disso pode nos salvar. Foi uma obra exercitada por Jesus, baseado na sua fidelidade. Mas quando ele opera dentro de nós, quando nós nos aproximamos pela intimidade com Deus, nós temos também fidelidade em nosso coração. Você pode dizer assim, mas é muito difícil. Nada é difícil para Deus. Quando você se entrega a Ele, né, coloca a sua confiança a Deus e com a intimidade que vamos ter em oração e na busca, na leitura da palavra, essas virtudes de Deus vêm para dentro do nosso coração. E nós ficamos muito parecidos com Deus. Tudo é pela misericórdia de Deus. Sim, ser judeu tem muitas vantagens, principalmente porque Deus confiou-lhes suas palavras para que assim pudessem conhecer e fazer sua vontade. É verdade que alguns deles foram infiéis, mas será que a infidelidade deles anulará a fidelidade de Deus? Naturalmente que não. Ainda que todos sejam mentirosos, Deus não o é.
lembre-se de que está escrito que as palavras de Deus serão sempre provadas como verdades e justiça, não importando quem as discuta. Está escrito em Romanos 3, de 2 a 4, na edição viva. A fidelidade de Deus é uma qualidade para cada qual entre os homens apregou a sua bondade, mas o homem fiel, quem achará, né? Ele está no coração de Deus. Exemplo de fidelidade no Antigo Testamento, Daniel. Daniel foi um profeta jovem, né? Ele foi levado para a Babilônia ainda quando tinha 17 anos. E lá ele viveu todos os anos da sua vida, né? A serviço do rei da Babilônia, né? Havia uma profecia, né, que Israel pagaria uma pena, né, uma penalidade por ter desobedecido a Deus. Eles passariam 70 anos no cativeiro, né, e aconteceu isso. E na época de Daniel, ele era jovem e ele foi levado para a Babilônia, né. Aí está escrito aqui, em Daniel 6, de 1 a 4, diz assim: Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, nele havia fidelidade. Por quê? Porque ele buscava a Deus. A palavra diz que ele orava a Deus com um rosto voltado para Jerusalém 3 vezes ao dia. Isso está escrito em Daniel 6, de 1 a 4. Ninguém achou do que acusar Daniel, pois ele era fiel. Outro exemplo é Moisés, né? Moisés, que foi criado pelo Egito, pelo faraó, né? Pela filha de faraó. Ele era um egípcio. E na época da matança dos meninos, né? Que tinha que se jogar no rio, né? A mãe dele fez um cestinho de junco, né? E colocou no rio. E a sua irmã Miriam estava a espiar, né? Aí a filha de Faraó, né, tomando banho no rio, então se agradou do menino e ele foi levado para o palácio. E é interessante que Miriam estava por perto e aí Miriam sugeriu que conseguisse uma ama para aquele garoto, né? E a ama, sabe quem foi? A própria mãe do menino, Moisés. Aí diz assim o texto de número 12, 7 a 8, diz assim: Não é assim como meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigma, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo Moisés? Isso é porque a própria Miriam e Arão, né, estavam juntando, né, fazendo uma espécie de complô contra Moisés. E Deus repreendeu asperamente aos dois, né? Deus sabia que podia confiar inteiramente em Moisés. Então Moisés era um homem fidedigno. Ele tinha fidelidade e Deus pôde confiar amplamente em Moisés. Sempre o maior dos exemplos para cada virtude que nós discutimos aqui, o maior dos exemplos sempre será Jesus. Jesus é a maior expressão de fidelidade humana. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todos que nele crêem não morram, mas tenham a vida eterna. Então a vida eterna está em Jesus Cristo. E graças à sua fidelidade, como homem, ele foi fiel até o fim, né? Por isso pôde nos resgatar. Ele é um fiel sumo sacerdote. Jesus é a fiel testemunha de Deus. Ele é fiel e verdadeiro, por isso julga com justiça. Está escrito em Apocalipse 19, 11. O que Jesus considerou como fidelidade? O servo que foi nomeado e permaneceu fiel diante da presença ou na ausência do seu Senhor. Mateus 24, 45, 47 diz assim:
Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim, enquanto esperamos o retorno do Senhor, devemos praticar nossa fidelidade a Deus e sermos responsáveis em nosso serviço. Está escrito, né, que Jesus voltará e nós devemos esperar a volta de Jesus com fidelidade, porque a sua palavra não falhará. Um servo que recebeu uma missão e a cumpriu. Lucas 19, 13, 15, 17, 17. Compareceu primeiro e disse, Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu o Senhor, muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Então, quando nós praticamos a fidelidade no pouco que recebemos de Deus, numa missão, embora pequena, Deus nos recompensa pela nossa fidelidade. Fidelidade é um dever cristão. A palavra diz em Tito 2,10, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de tornarem-se todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador Jesus. Ora, além disso, o que se requer do despenseiro é que cada um seja encontrado fiel. 1 Coríntios 4:12. Fidelidade no ministério. Deus designa homens que se considerem fiéis para o ministério. Paulo foi considerado fiel por Jesus, por isso Deus confiou tão grande obra em suas mãos. Paulo recomendou a Timóteo que instruísse homens fiéis para ensinar outros homens, demonstrando a importância da fidelidade como atributo de um serviço prestado a Deus. Está escrito em 1 Timóteo 1,12 e 2 Timóteo 2,12. Os fiéis receberão galardão. Mateus 25, 21 fala, né, que Deus nos dará um galardão pela nossa fidelidade. Fidelidade nas finanças. Se não formos fiéis com as riquezas injustas, naturais, Deus não confiará a verdadeira riqueza espiritual. Né? Está escrito em Lucas 10, 11. Né? Portanto, a fidelidade, né, nos acompanha em todas as áreas das nossas vidas. Que o Senhor possa continuar te abençoando, abrindo o seu entendimento para a sua palavra. Um grande abraço e shalom.